Olá, alunos! Aqui é a professora Maiara e hoje eu quero falar para vocês da nossa aula 8 de Química, tudo bem? Então vamos lá. Na aula 8 eu estou falando sobre substâncias, tudo bem? Eu estou definindo algumas características sobre substâncias. Vocês já estão em contato com substâncias, que são substâncias químicas, que elas têm propriedades, algumas são parecidas, outras são diferentes, e a gente vai ver isso mais a fundo, tudo bem? Então ele fala assim, de uma forma geral, substâncias puras dificilmente são encontradas na natureza. Então, a gente normalmente não encontra substâncias na sua forma pura. A gente encontra elas como misturas, tudo bem? Então, o ouro, por exemplo, a gente não acha ele ouro puro. A gente acha ele como uma mistura. E depois a gente separa dessa mistura e aí sim a gente obtém o material puro, no caso do meu exemplo, ouro. Mas isso serve para qualquer material, tudo bem? A água que a gente bebe, que a gente chama de pura, mas ela não é pura, ela é potável, o que é totalmente diferente. O que é uma água potável? Uma água potável é uma água que tem algumas características que são importantes que dá para a gente beber. Por exemplo, flúor, que a gente usa para não haver algum tipo de contaminação nessa água, cloro, que serve para matar micro-organismos que possam estar na água, todo um processo de filtração para retirada de materiais orgânicos, tudo bem? Quando a gente pega uma água, por exemplo, uma água Bonafonte, que é aquela da tampinha laranja, exemplo, tudo bem? Aquela lá, ela possui alguns sais minerais que eles são importantes para o nosso organismo, tudo bem? Nós não podemos tomar água pura água, H2O. Se nós tomarmos uma água pura, H2O, só, sem cloro, sem flúor, isso dá dor de barriga na gente. A gente vai perder alguns sais minerais, porque o nosso organismo é assim. Porém, para algumas outras coisas, nós precisamos de substâncias puras, como, por exemplo, água pura, para fazer algum experimento que eu não queira que ela interfira. Tudo bem? Então, isso são substâncias puras e misturas. Eu fiz um pequeno resuminho para vocês entenderem algumas coisas. Dentro de substâncias, eu podia usar acento nas coisas. Dentro de substâncias, eu tenho então substâncias puras e misturas. Olhando só para substâncias puras agora, eu posso ter substância pura simples e substância pura composta. Não é porque ela é composta que ela deixou de ser pura, tudo bem? Ainda assim, estou falando de coisas puras. Eu posso ter substância simples pura, substância composta pura. O que seriam substâncias puras? São compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico, tudo bem? Então, lembra da tabela periódica? Eu vou ter um elemento de um único quadradinho sozinho, tudo bem? Então, por exemplo, H2. Não significa que eu tenho um só dele. Eu tenho dois, mas iguais, idênticos. O3, ozônio, eu tenho 3 oxigênios, mas todos eles são só oxigênio. Exemplos aqui do lado: oxigênio, nitrogênio, fósforo, todos esses são um mesmo elemento, tudo bem? Eu deixei aqui um parágrafo importante aqui, ó, que eu falei assim: existe ainda a possibilidade de átomos de um mesmo elemento químico formarem substâncias simples completamente diferentes. Os alótropos, que é o nome que a gente dá para quê? Para mesmo elemento químico que formam substâncias puras diferentes, substâncias simples diferentes. Entre elas, eu estou falando do oxigênio e do ozônio, tudo bem? Eles são alótropos. O que significa? Que quando ele está em O2, ele é oxigênio, e quando ele é O3, ele é gás ozônio, tudo bem? Falando ainda sobre isso, então vamos lá, onde eu estou? Eu estou falando sobre substâncias, falei que elas dividem em puras e misturas. Dentro de puras, eu falei sobre simples, que tem os alótropos, então aqui podia adicionar o O3, o H2, tudo bem? Todos são substâncias puras.
Eu também posso falar de substâncias compostas. O que são substâncias compostas? Substâncias compostas são químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Então, você pega uma caixinha com uma outra caixinha totalmente diferente lá da tabela periódica. Tudo bem? Por exemplo, CO2. Apesar de CO2 ser uma substância pura, uma substância simples, o C, quando combinado com ele, vira uma substância composta, mas ainda assim podendo ser pura. Permanganato de potássio. Palavrão, hein? Permanganato de potássio é toda essa galera aqui. Eu tenho um elemento químico que é o potássio, eu tenho manganês e eu tenho o oxigênio. Isso vira um permanganato de potássio. Tudo bem? Apesar de ter esse monte de átomos, ó, tem 4, 5, 6. Tenho 6 átomos aqui. E apesar de eu ter 6 átomos, eu ainda sim tenho uma substância composta e pura. Tudo bem? Não tem o menor problema. Agora que a gente definiu que então eu posso ter substâncias, e dentro dessas substâncias eu posso ter substâncias puras, e elas são divididas em simples e compostas, eu preciso olhar para o outro lado agora. Eu posso ter uma substância que é uma mistura, e essas misturas são divididas em homogêneas e heterogêneas. Vamos ver o que significa homogêneas, heterogêneas. Substâncias que são misturas, homogênea apresenta uma única fase. O que significa ter uma única fase? Eu vou olhar para minha mistura e vou ver, não importa, ó, eu tenho uma substância que é composta, pura e composta, mas eu coloquei uma outra substância que também é pura e composta, mas juntas elas fizeram uma mistura. Água e sal de cozinha, por exemplo. Se eu colocar uma colherzinha, mexer bem, você consegue ver alguma separação? Não, não vou ver nada, não vou ver diferença. Ele vai continuar sendo uma substância, ele vai ser uma substância, uma mistura de substâncias, mais de uma substância, porém homogênea, que eu não vejo diferença, eu não vejo divisão. Tudo bem? Agora, se eu pegar uma outra mistura, por exemplo, essa mesma água e sal e colocar óleo em cima, vocês vão ver que vai ficar diferente. Pensem quando a gente está fazendo arroz. A gente coloca água, fica as gotas de óleo em cima e se a gente já colocou o sal fica diluído na água, né? A gente chama de diluído. A gente não consegue ver mais separação entre eles. Já entre o óleo e a água, a gente vê separação. Então, quando tem 2 ou mais fases, a gente chama isso de heterogênea. Então, vamos gravar isso para sempre na nossa memória. Então, eu tenho substâncias, elas podem ser misturas, não tem problema. Só que quando eu tiver uma mistura, eu posso ter uma mistura homogênea. O que significa esse homo? Homo deriva da palavra iguais. Homogênea significa que as fases são iguais, uma única fase. Tudo bem? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, a pessoa é homossexual, ela gosta de pessoas do sexo iguais ao dela. Tudo bem? Homo é a mesma palavra, vem do latim. Tudo bem? Então lembra, homo, iguais. Homogêneas, apenas uma fase, tudo bem? E heterogêneas, você pode fazer a mesma relação com sexualidade, hétero, gostar do outro sexo, sexos diferentes, tudo bem? Então, deriva da palavra do latim que é diferente, tudo bem? Então, olha o símbolo de diferente, como é que é, já aprende esse símbolo, ele é muito importante na matemática. Então, iguais e diferentes, heterogêneo, diferentes, 2 ou mais fases. A hora que eu olho para minha mistura, eu vejo diferença. Exemplo, água e areia. Você colocar num copo água e areia, o que vai acontecer? Você vai ver areia no fundo, água em cima, você está vendo 2 fases. Combinado? Então, aqui ainda falando sobre as minhas misturas, eu coloquei aqui no resumo para vocês, misturas
homogêneas. Então, são misturas que apresentam uma fase, único aspecto visual. O que significa único aspecto visual? Eu olho e só observo uma coisa. Tudo bem? Não significa que é uma única substância, porque se eu tiver água e gelo, que é a água sólida, eu ainda assim vejo duas fases. Uma em cubinhos, flutuando, e outra líquida, ok? Então, são duas fases, então aí é heterogênea. Homogênea é uma única fase. Água e açúcar, ar atmosférico. Por que ar atmosférico, professora? Porque tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tudo bem? Lembra de desenhar, pessoal. Desenha do jeito que você consegue aí, é importante para você lembrar. Ouro. Ouro é uma substância homogênea, uma mistura, onde eu posso ter ouro e outros metais juntos. Lembra que eu falei que o ouro normalmente a gente não encontra puro no meio ambiente? E aí tem um monte de exemplo. Água e cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio, professor? Não faço ideia. Sal de cozinha. Tudo bem? O nome dele é NaCl, a fórmula estrutural dele, ok? Água e glicose. O que é glicose, professor? Não faço ideia. Açúcar. Tudo bem? Gasolina e etanol. Quando a gente quer adulterar a gasolina, a gente coloca álcool. Por quê? Porque aí a hora que a pessoa pegar, ó, não tem divisão, é homogêneo, é uma mistura homogênea. O ar atmosférico, o ácido acético e água. Professora, o que é ácido acético? Vinagre. Pega um vinagre branco e mistura na água. Você consegue ver a diferença? Não, né? Petróleo, gasolina, querosene, óleo lubrificante. O petróleo, pessoal, que sai lá nas refinarias, ele vem com um monte de substâncias e aí a gente vai separando elas. Ele é uma mistura homogênea e que a gente vai conseguir separar só depois de alguns processos. Soro fisiológico. O que é soro fisiológico, professora? Água, açúcar e sal. Água, açúcar e sal é soro. O soro, você consegue ver a diferença? Não, ele vem um líquido só, né? Misturas heterogêneas, que eu vejo mais de uma fase. Exemplo que eles estão dando aqui. No sangue a gente consegue ver glóbulos. Professora, eu não consigo, eu só vejo um líquido branco. Sim, mas se eu puser no microscópio dá para ver bem, né? Óleo e água, água e areia, eu vejo duas fases. Então ele deu aqui granito, que é aquela pedra que a gente coloca normalmente nas pias de cozinha. Aí vocês já veem até as divisões. Leite é uma mistura heterogênea, porque possui uma fase líquida e uma gordura. Se você deixar o leite para fora, não forma nata. O sangue também, ele coagula, ele separa, se você deixar ele parado. Água e areia, água e óleo, água e gasolina. Então, se eu quiser adulterar uma gasolina, não adianta eu colocar água. Eles separam, são immiscíveis. Você tem que colocar água, gasolina e álcool. Não é para fazer isso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de fazer um resumo bem bonito, capricha e estuda, tudo bem? A única coisa que eu quero nesta atividade são as fotos dessa matéria no seu caderno, para você lembrar, tudo bem? Até a próxima e tchau, tchau!